Graça e paz, queridos. Aqui estamos mais uma vez para trazer aqui a mensagem profética para a sua vida, né? E essa é uma satisfação que nós temos de pregar o Evangelho, fui chamado para isso, né? Então esse é meu chamado, essa vocação que Deus me deu de ensinar a palavra, de pregar a palavra. Então estamos aqui para isso, ok? Bom, amados, hoje nós vamos começar uma série de mensagens, são 5 mensagens, são 5 dias que estaremos pregando sobre um tema um pouco meio inusitado, o título do tema, mas é o que vamos pregar durante esses 5 dias aqui, né, consecutivos, até o dia 1º de junho, tá bom? Essa será a última mensagem. Bom, o tema da mensagem é profissão perigo. É isso mesmo, profissão perigo. Existe aquela profissão, né, que é perigosa, então vamos falar aqui dentro do contexto espiritual. Existe aquela coisa, aquela situação que inclusive já pregamos sobre isso, né? Ame o seu inimigo, sem mim nada podeis fazer, feliz é aquele que é humilde, eu sou o caminho. Então, são situações que precisamos resolver no nosso dia a dia. E essas decisões, quando nós obedecemos ela, né? Porque Deus nos deu esses princípios, esses mandamentos, e é comum nos levar a correr riscos, né? Amar o seu inimigo é um correr risco, né? Sem Deus nada podemos fazer. Feliz é aquele que é humilde, eu sou o caminho. Nós já pregamos aqui, eu só não preguei aqui sobre eu sou o caminho, que eu vou trazer aqui em breve essa mensagem, né? O que significa isso para nós, né? Eu já falei isso de forma subjetiva, mas não vamos ser mais objetivos aqui quando formos pregar sobre esse tema que é muito importante também para nós, tá bom? Então, está aqui, né? E eu queria deixar uma passagem bíblica para vocês aqui, né? Hoje eu estou com a Bíblia na tradução NVI, tá bom? Eu deixei um pouquinho a Bíblia da atualizada de lado, um pouquinho. Hoje estamos mudando um pouquinho aí a nossa. Vamos lá, Mateus 16, versículo 24 até o versículo 25. Abriram ali já, meu irmão? Então abre aí rapidinho. Versículo 16, versículo 24 até o 25. Ou melhor, 24, 25. Até 25. Vamos lá. Diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Então, importantes decisões envolvem riscos. O que faz os homens correrem riscos? Vamos lá. Acomodação pode ser uma forma que podemos correr riscos maiores. Isso é ver o tempo passar, né? Então, esse é um perigo muito grande. Correr risco também pode nos levar a um nível de experiência na nossa vida que não alcançaríamos de outra maneira. E para isso precisamos sair da zona de conforto. Quando saímos da zona de conforto é que vemos as coisas que não víamos antes. E é natural isso acontecer. Por exemplo, quer ver uma delas? O medo, né? O medo. Tudo gira em torno de uma escolha, que é exatamente o caminho da fé. Só quando enfrentamos o medo, já falamos isso até nos vídeos anteriores aí, é que encontramos o risco de viver na fé ou por fé. Encontramos de fato um seguidor, de fato que somos um seguidor de Cristo, porque só seguimos Cristo, só se segue a Cristo quem caminha pela fé. Paulo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que andamos por fé e não por vista. Então, a nossa vida exatamente é andar pela fé. Então, por isso que nós lemos aqui, e podemos até repetir novamente aqui, né?
se alguém quiser, quiser acompanhar-me, disse Jesus, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele fala e acrescenta no versículo 25, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Então quer dizer que fé e risco, elas sempre estarão juntas. Não tem como você dizer que tem fé, mas no momento você não quer correr risco. Não, a fé, ela corre risco. Temos exemplos inúmeros da Bíblia, ou melhor, todos os exemplos da Bíblia. Por exemplo, vamos lá, Davi, ele vai enfrentar um gigante, dava o dobro dele, mas ele foi lá e pela fé. Então a fé que ele teve para enfrentar o gigante estava também dando a ele um correr riscos, e ele correu o risco de talvez, quem sabe aí, morrer, mas ele pela fé ele enfrentou o gigante e venceu. Temos os atos de Moisés, Abraão, por exemplo, levou seu filho para ser sacrificado, Josué, que enfrentou, que entrou na terra prometida, Gedeão e outros mais. Poderíamos aqui contar inúmeros versículos ou inúmeras passagens, exemplos disso. Quando exercitamos a fé, a nossa fé, é que vamos contra a cultura que prega, aquilo que a sociedade nos ensina, contra o que estamos correndo um risco calculado da nossa convicção, e que não podemos de fato confiar em Deus. Tudo isso vai entrar em risco nas nossas vidas, porque você prega algo ou você vai viver algo que a cultura ela não está trazendo a ideia para você. Então isso é muito perigoso. Então é por isso que Jesus, ou melhor, o salmista, disse no Salmo 37, versículo 5, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Então, por exemplo, quando seguimos a Deus com integridade, temos que pagar um preço. Nada, queridos, é feito de graça. Tudo existe um preço. E para fazermos a diferença na vida de outras pessoas, temos que pagar o preço. Não é de graça que você vai diferenciar diante da sociedade. Jesus pagou esse preço. E quando nós falamos também de alguém, sobre Deus, para conhecer Deus, nós também vamos pagar o preço. Porque nada, e sempre dizemos que nada é feito de graça. Tudo é feito dentro desse parâmetro chamado fé. Porque se você não prega pela fé, se você não prega o evangelho segundo a fé, então é um evangelho que não é bíblico. É um evangelho de vista, de momentos. Então isso não vai. Agora, quais são as situações, talvez, que você possa imaginar, que você talvez está me perguntando, que possa correr esse risco? Bom, uma delas, quando você se envolve com a sociedade, você vai correr o risco de não ser aceito pelas pessoas. Isso pode acontecer contigo. A outra também é de não ser compreendido pelas pessoas. Porque fé, amados, naturalmente falando, é complicado. O natural, como Paulo ensinou aos coríntios, é o natural entender o que é fé. Eles não vão entender o que é isso. Também a outra também, que pode também correr o risco de ser motivo de chacota por outras pessoas. Olha só, fala que é isso, que é aquilo. Por exemplo, Noé. Olha o exemplo de Noé. Você imagina, já pregamos aqui uma vez sobre isso, não podemos até mais ou menos mais à frente pregar novamente. É que Noé, imagine a situação, que Noé ele foi fazer uma arca longe do oceano, longe de tudo, num lugar que não tinha nenhuma ideia que aquele barco, ou que aquela arca pudesse navegar. E outra, não era costume chover naquela época, não tinha chuva naquela época, O que originou a chuva foi justamente o dilúvio. Então, amados, ele foi chacota para as pessoas, mas ele conseguiu vencer toda essa situação. Também, o risco também que podemos correr também de sermos taxados
como fanáticos. Isso sempre vai causar medo, apreensão a nós. Mas uma coisa que também pode correr o grande risco também é a oração. O que é a oração? Ela une o divino, Deus, com os seres humanos, né? E vamos falar sobre duas pequenas orações na semana que vem. A primeira delas vai falar sobre por aqueles que estão investigando Jesus Cristo. E a segunda, vamos falar sobre aqueles que decidiram aceitar Jesus e a seguir o seu caminho, né? Caso ambas são orações curtas, ambas são orações que de entrega e de obediência. Ambas têm o poder na sua vida de permitir, de você permitir maneiras completa, e se você estiver disposto a pagar o preço, estiver disposto a sofrer riscos, amém? E ambas apresentam, como já falamos aqui, movimento da fé. Então, amanhã vamos falar muito sobre isso. Fique ligado aí. Você que assina o canal, assine o canal. Você que já assinou o canal e não notificou lá o sininho, notifica ele para você receber as mensagens aqui do nosso canal. Deus te abençoe e amanhã estaremos falando sobre essas duas orações, ok? Deus te abençoe, até amanhã por mais uma mensagem profética para a tua vida, e fique o lembrete, o céu é o nosso limite, amém? Deus te abençoe.